Olá, bem-vindos ao Giramundo, mais uma semana de muita informação para você. A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta tecnológica para se tornar uma das grandes questões filosóficas, econômicas e humanas do nosso tempo. As máquinas já não reproduzem padrões, elas aprendem, interpretam, tomam decisões e avançam em direção a sistemas que podem, no futuro, ultrapassar capacidades humanas em diferentes áreas, o que já está acontecendo. Mas estamos preparados para isso? Para falar sobre os caminhos e os riscos e as possibilidades da chamada superinteligência artificial, o Giramundo recebe hoje Giovanni Moura de Holanda, pesquisador da Fitech Labs e cientista de dados e ainda autor do livro O Labirinto da Superinteligência. Uma conversa hoje sobre tecnologia, sociedade, ética, futuro e principalmente sobre como a humanidade pretende conviver com a inteligência que ela mesma está construindo. Bem-vindo, Giovanni, ao Giramundo. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece, né? E, Giovanni, em que momento você percebeu que a inteligência artificial já não era apenas uma pauta tecnológica, mas era uma discussão sobre o futuro da humanidade? Esse assunto é muito promissor, digamos, no sentido de gerar novas reflexões, né? Há um bom tempo que eu venho trabalhando com o tema, com inteligência artificial, com inteligência de dados, e mais recentemente uma coisa ficou muito evidente. As pessoas estão muito preocupadas com esse assunto. Esse tema passou a fazer parte do cotidiano, do dia a dia, como inquietação, como fascínio pela tecnologia, até mesmo como necessidade para lidar no dia a dia com todas essas mudanças que estão acontecendo e que estão influenciando a maneira como a gente se relaciona, como a gente se comunica, a maneira como trabalhamos, a maneira de fazer compras, de usar o celular, de fazer conteúdos criativos, com as IAs generativas, com essas IAs que têm capacidade de gerar textos sozinhas, né, a partir de alguns comandos. Então, isso está trazendo mudanças e todo mundo está com esse tema muito presente. E você usa um termo superinteligência, né? A superinteligência ainda parece uma coisa muito distante para muita gente. Como você conseguiria explicar para nossos ouvintes de uma maneira simples, né, esse conceito de superinteligência? Muito bem. Existem algumas definições para classificar esse avanço da tecnologia inteligente, né? Então, existe um termo que está muito em voga, que é o termo da inteligência artificial geral. O que significa esse geral? É o seguinte: existe já há muito tempo sistemas especializados, a inteligência artificial, que é muito boa, supera até as condições humanas, mas para realizar tarefas específicas, para detectar spam em e-mails, para fazer sugestões de compra, mas ela não generaliza, ela não aprende uma especialidade e transfere aquele conhecimento para outra. Essa é uma característica dessa inteligência artificial geral, né? Que é essa que está todo mundo buscando, fazendo seus esforços para conseguir chegar nesse nível, com toda uma série de desdobramentos e de impactos que a gente pode até aprofundar um pouco, se houver necessidade. E a superinteligência é uma das denominações que tem sido dada para o avanço vertiginoso que essa inteligência artificial geral pode vir a ter. À medida que muitas máquinas começam a interagir entre si, né, de forma autônoma, tomando decisões autônomas, com grande capacidade de processamento, e com essa capacidade de transferir o conhecimento de uma atividade para outra, como a gente faz, como o ser humano faz, né? E isso pode acelerar ainda mais o processo, fazendo com que ela atinja esse nível que alguns autores, alguns que pensam sobre o assunto, filósofos, sociólogos da inovação, denominam de uma superinteligência. É quando essa inteligência supera a capacidade humana em várias tarefas.
E você, no livro, né, você fala que as máquinas poderão operar com lógicas próprias, né? Seria isso a superinteligência? Pode ser. Ou esse é só um aspecto? Esse é só um aspecto e é um aspecto que está imerso naquele mar de incertezas. Toda vez que a gente pensa nesse tema, que projeta cenários futuros, tentando imaginar como vai ser, a velocidade com que esse avanço vai ocorrer e os impactos que eles vão trazer, a gente geralmente tende a fazer uma projeção antropocêntrica. A gente se coloca sempre no centro desse universo de mudanças, com a nossa visão, com a maneira como a gente percebe o mundo, com a maneira como a gente projeta uma possível evolução. Com a máquina pode não ser dessa forma, né? Então, a velocidade com que essa explosão de inteligência, imagine vários computadores com muita inteligência se conectando e compartilhando essa capacidade de tomar decisões, essa capacidade de gerar informações e processar as informações que estão disponíveis. É um cenário totalmente imprevisível, né? Então, por isso que esse é um tema delicado da gente abordar, de abordar com rigor, porque ele foge um pouco das projeções normais que a gente pode fazer. É um cenário que pode estar sujeito a vários fatores que são retroalimentados, eles se auto-influenciam. Existe o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto político, o aspecto cognitivo, sobretudo, né? E todos eles são interrelacionados, com capacidade de auto-influência, quando a gente segmenta nessas dimensões, e o efeito global disso é imprevisível. Por isso que esse termo superinteligência ainda é um termo assim, que nem todos veem da mesma maneira, né? Existe uma questão de definição, um aspecto conceitual que ainda precisa ser muito trabalhado, inclusive para a gente entender o que realmente ela significa. Enquanto a gente não consegue definir exatamente o que ela é, o que ela representa, fica difícil prever o cenário, prever os impactos de todas essas mudanças em cursos e aquelas que a gente já consegue antever. E quando você pensa, faz uma reflexão sobre tudo isso, faz uma análise do que a gente já conseguiu, né? Onde a gente já chegou, a gente junto com a inteligência artificial, você classificaria isso mais como fascinante ou assustador? Tem dos dois lados, sempre tem os dois lados da moeda, né? Quando a gente lida muito tempo com a tecnologia, ela começa a fazer uma parte do encanto da própria tecnologia, ela começa a ficar diluída, ela começa a ficar um pouco mais comum. E, ao mesmo tempo, o olhar crítico, um olhar um pouco mais imparcial, distante um pouco do burburinho, né, que se cria com os avanços da tecnologia, as expectativas de mercado, a criação de novas formas, de novos modelos de negócio. Então, quando é possível dar um certo distanciamento, a gente consegue ver algumas implicações e separar os impactos positivos dos impactos negativos. E mesmo essa separação ela não é tão trivial, porque às vezes um está entrando um pouco na área do outro, ou seja, um impacto positivo, às vezes ele está muito próximo do impacto negativo e vice-versa. Então, é realmente um esforço grande de reflexão, que para isso a gente precisa lançar mão, para ter uma reflexão um pouco mais real, um pouco mais próxima da realidade. Por isso que não podemos abrir mão do rigor científico, de um rigor que permita a gente construir esses cenários numa base mais sólida, para poder antever todos esses impactos. A sua fala é a fala de um cientista, né? De um pesquisador da área. Você acha que os interesses econômicos globais eles têm a mesma linha de raciocínio que um cientista? Eles atuam com essa perspicácia ou eles conseguem desvirtuar o caminho em prol do próprio ganho, né? da parte econômica? São mundos com motivações diferentes, né? São mundos com metodologias diferentes. Então, às vezes, o próprio cientista que entra mais a fundo nesse mundo dos negócios, ele começa a se distanciar um pouco do formalismo científico. Então, existe, por exemplo, uma questão que o mercado determina uma certa velocidade de evolução tecnológica, que o processo científico exige uma lentidão um pouco maior, no sentido de testar mais a tecnologia antes de colocar ela para uso geral da população. E com essa corrida toda, inclusive agora que está sendo acelerada com a busca pela essa inteligência artificial geral, para quem sai na frente,
Às vezes não há tempo suficiente de fazer todo aquele teste, aquele amadurecimento da tecnologia antes dela se tornar pública. E uma vez que ela se torna pública, sem esses testes devidos, ela às vezes começa a tomar um rumo diferente daquele que foi idealizado. Então, existe uma terminologia dentro do próprio ambiente científico que é quem que vem primeiro, a necessidade das pessoas, da sociedade, do mercado, ou é a própria tecnologia que está impulsionando essas necessidades para um novo caminho. Então, essa relação ela sempre foi muito conflituosa. E agora ela está ficando mais ainda por conta da velocidade com que isso está acontecendo, o avanço da tecnologia, essa tecnologia específica que nós estamos falando, da inteligência artificial, ela está crescendo de uma maneira assim, assustadora, muito rápido, muito rápido. Às vezes, sem um devido amadurecimento em termos de testar, de verificar os pontos que precisam ser melhorados e, sobretudo, os impactos que isso traz na vida das pessoas, porque ele mexe, ela consegue mexer ou influenciar em atividades nossas que são assim muito essenciais, né? A questão cognitiva, por exemplo, um dos impactos que preocupa é a facilidade com que ela realiza algumas tarefas e a tendência que o ser humano tem de se acomodar com essas facilidades. Então, essa dependência cria, primeiro, um esmorecimento da capacidade crítica de ver um pouco realmente a extensão que aquilo pode trazer nas nossas vidas, a necessidade de usar aquilo daquela forma como a tendência do mercado está impulsionando. Claro, a tecnologia sempre tem um lado positivo, ela pode muito ajudar, evoluir, ela pode muito trabalhar algumas atividades no sentido de alcançar um patamar que nunca foi nem imaginado antes, mas precisa ser bem usada, né? E esse uso correto, esse uso mais apropriado, ele depende, pelo menos, né, de uma consciência do que significa aquela tecnologia, uma consciência do que ela representa, de todas as implicações que ela pode trazer. Você acha que ela está muito o uso da inteligência artificial por todo mundo, na verdade, é muito muito limitado, na verdade, né? Fica limitado a fazer um vídeo, uma arte, um desenho, um texto. Mas você acha que ela está seguindo por um caminho da banalidade? Ou você acha que esse uso indiscriminado, porque não é nem a questão ética, né? É a questão da novidade também, né? Sim. Que aparece, como você falou, solta no mercado, todo mundo testa para ver o que vai dar, né? Depois, né? Mas essa banalização, ela pode ser benéfica para o aperfeiçoamento da própria inteligência? Ela emburrece o homem, né? Mas para a própria inteligência, o que vem com isso? O fato dela ter ficado muito em evidência, isso aconteceu principalmente depois do lançamento do ChatGPT. Né? Todo mundo ficou tomando consciência de uma maneira mais direta do que significa inteligência artificial no seu dia a dia. Né? Então, isso trouxe um boom, né? Uma explosão de utilização daquela tecnologia, e as pessoas começaram a entender o que significava, de alguma forma, ainda muito superficial, a inteligência artificial. Muito mais pela facilidade de uso e pelo encantamento que a tecnologia exerce, né? Uma máquina com capacidade de gerar um texto a partir de uma pergunta que você faça, com características muito humanas, né? Com uma linguagem muito próxima da linguagem que o ser humano normalmente produz, trouxe um encantamento assim, de primeira ordem. Inclusive, muitos cientistas que estão na fronteira, lidando com essa tecnologia, já conseguiam ver nessa nova tecnologia que a gente chama da IA generativa, essa que consegue gerar textos, gerar imagens, né, áudio e tudo mais, de uma forma muito próxima ao que o ser humano consegue fazer, já começou a trazer, digamos assim, sinais de que estávamos entrando no caminho dessa inteligência geral, né? Ainda de uma maneira inicial, uma maneira preliminar, mas já eram indícios. Alguns acreditavam isso como sendo um marco, né? Uma clivagem, uma divisão ali na linha do tempo entre a inteligência artificial convencional, como se vinha trabalhando até então, muito especializada em algumas tarefas, muito boas, mas especializada em tarefas específicas, para algo mais geral, né? Então, a forma de se comunicar trouxe esse encantamento, né? E trouxe o assunto para a primeira página, digamos assim, das manchetes. Então, todo dia a gente vê uma quantidade enorme de matérias, né,
desde o campo científico até o campo mais de difusão do conhecimento, até mesmo de mercado, jornalismo de uma maneira geral, impressionante sobre esse tema. Até acompanhar fica difícil. Mas as pessoas ainda não têm ideia realmente, né, de todo o potencial que ele pode trazer. E o que é mais preocupante, ao meu ver, é que ela não tem ainda uma educação para fazer o uso correto da tecnologia, né? Então, isso facilita muito alguns desvios de caminho. E esse desvio de caminho é que preocupam, por conta de criar essa dependência, né? De não usar o potencial da inteligência artificial Máximo, como um fator de colaboração para alavancar ainda mais o potencial humano, né? E substituir. E essa substituição é que preocupa. E aí existe uma série de questões éticas, desde a maneira como esse conhecimento é gerado, como esses algoritmos são treinados, o acesso que é dado a esses algoritmos da informação que está disponível hoje mundialmente, né, no mundo digital, por exemplo. Tem a questão dos direitos, tem a questão da forma como os trabalhadores relacionam com aquele algoritmo no seu processo de treinamento, não no processo de uso diário, uma vez que eles estejam treinados. Então, tem uma série de questões que precisam ser ainda muito bem pensadas. E às vezes não dá tempo, né? Cada vez aparece uma aplicação nova, um desdobramento novo dessa tecnologia que mexe profundamente na maneira como nós produzimos o conhecimento, na maneira como a gente trabalha, como se relaciona. Se a gente fizer um caminho inverso, né, você diria que assim, a primeira pessoa que pensou em desenvolver uma inteligência artificial, ela pensou para que ela fosse realmente uma ferramenta para colaborar com o trabalho humano, ou ela pensou de uma maneira a que ela substituísse o trabalho humano? Qual dos dois caminhos você, como pesquisador, você pode falar para a gente que foi tomado? Essa questão é muito importante, porque ela remonta muito tempo. Desde a Grécia Antiga, por exemplo, já havia sinais, né, de que era possível, né, buscar uma forma de inteligência que pudesse aliviar o trabalho humano, que pudesse trazer algumas informações que a mente humana, né, aquele entendimento que sempre teve ao longo da história, ela foi evoluindo o entendimento sobre a mente humana, mas que o ser humano não conseguia antever. Então, muitos mitos já trazem isso. O próprio mito mais antigo, lá, vamos dizer assim, da época do Prometeu, né, quando ele teve acesso à tecnologia, tirando, digamos assim, fazendo com que aquela informação que era tratada no âmbito dos deuses, né, da Grécia Antiga, né, da mitologia grega, chegasse aos seres humanos, dando acesso a um conhecimento. O fogo representava um pouco tudo isso, né? E vários outros mitos, como o Golem, aquelas máquinas inteligentes. Mais recentemente, né, na idade moderna da ciência, a gente já teve os mitos de Frankenstein, né, teve os mitos do próprio robô, né, quando o robô foi concebido antes da própria máquina, né. E quando a questão da inteligência artificial começou a ganhar formas, isso no finalzinho da década de 40, 1940, e sobretudo na década de 1950, já tinha essa ideia de que existiria uma máquina, né, que seria inteligente o suficiente para aliviar as tarefas humanas e fazer muita coisa repetitiva, muita coisa automatizada. E alguns já tinham a visão naquela época de que ela poderia alcançar algo próximo a essa superinteligência como está sendo conceituada hoje, né. Tem um pesquisador que fez parte do grupo do Alan Turing, na década de 50, que era o Irving Gould, que ele já tinha esse conceito de uma superinteligência, de uma explosão de inteligência das máquinas, que ia acelerar ainda mais o desenvolvimento da própria inteligência maquínica, né, da inteligência das máquinas. Então, isso já há muito tempo que já faz parte do imaginário humano, essa questão dessa substituição. E, em muitos momentos, a máquina, de uma maneira geral, mesmo a máquina sem inteligência, como a gente entende hoje, né, ela já teve um papel super importante na própria evolução humana, no próprio desenvolvimento, na própria história humana, né? Desde os recursos da agricultura, maquinização da agricultura, até todo esse aspecto industrial que a gente viveu depois da Revolução Industrial, né? Você estava falando dessa época, né, de 1950, por aí. Ela começa praticamente com não a invenção, mas começa com a construção do computador também, né? Toda essa conversa, toda essa linguagem, né? Sim. E vem daí também
um desenho que faz parte, né, do imaginário da infância de uma geração, né, que é os Jetsons, Sim, né? sim. E hoje a gente vê que muita coisa que eles, né, que aquilo parecia era ficção mesmo, né? Sim, Hoje já não é não tão é. ficção, né? Não é. Quase tudo ali aconteceu, né? Você acha que caminha junto a arte imita a vida imita a arte? Como é que acontece no mundo acadêmico? Como é que Sim. se dá isso? Muito boa essa sua questão. Inclusive, no livro, né, Superinteligência, O Labirinto da Superinteligência, eu uso um pouco desse exemplo do Jetson, né, Ah, é? como capacidade de prever o futuro naquela época, que é um seriado, não sei se todos conhecem que estão nos ouvindo, né? É um seriado da década de 1960, mais especificamente em 1962, antes ainda das viagens à Lua, da série Apollo, né, da NASA. E lá eles faziam uma projeção de um cenário 100 anos à frente. E nesses 100 anos teríamos os robôs atuando nas tarefas domésticas, teríamos carros voadores, cidades, né, que estariam flutuantes, né? altas, né, com laptops, as pessoas tendo educação através de laptop. Videochamada, né? A gente não Videochamada. conseguia imaginar isso, né? Exatamente. Com um aparelho móvel, Exatamente. né? Imagina. E tem um exemplo muito interessante no caso do Jetson, porque muita coisa já aconteceu. O que era previsto para 100 anos, né, naquele exercício dos cientistas com criatividade da época, aconteceu muito antes. É um pouco daquilo que nós estamos falando. Às vezes, a própria velocidade com que a tecnologia avança, ela faz com que alguns marcos sejam antecipados, né, e a gente não tem ideia de realmente como isso vai acontecer. Então, boa parte daquelas previsões já aconteceram, né? E uma que está para acontecer ainda, né, que está na essência da discussão nossa aqui da inteligência artificial geral, caminhando para uma superinteligência, é a figura do robô, a Rose. A Rose, ela tinha uma capacidade de generalizar, ela conseguia realizar várias tarefas muito bem, melhor às vezes até do que o ser humano, né? E ela fazia de tudo, né? E era uma verdadeira generalista. Ela Era não só lidava... babá cozinheira, né? E psicóloga, né? Isso, E educadora, ajudava no trabalho escolar das crianças, né? Ela intervia em alguns assuntos de tomada de decisão estratégica. Era muito interessante. Esse é um exemplo muito rico. E essa questão que você coloca muito bem de quem que influencia, se é a imaginação dos cientistas ou se é uma necessidade típica já externalizada pela sociedade, pelo mercado, é aquilo que estávamos comentando antes. Há um entrelaçamento muito grande desses dois lados. É um pouco o dilema do ovo ou da galinha, né? Quem nasce primeiro, é o ovo ou a galinha que vai colocar os ovos, né? Então, é um caminho de relação mútua, né? Então, existe em determinados momentos uma proposição que vem dos laboratórios, né, que ainda não consegue, em muitos casos, ter uma visão completa do qual o uso que será dado para aquela tecnologia. Aquilo começa a ser utilizado e vai mudando a intenção original do uso, vai fazendo com que o próprio cientista reveja, né, os objetivos iniciais e vá moldando aquilo conforme o desenrolar da utilização e como a tecnologia em si vai também evoluindo. Então, porque a própria, desculpa interromper, sim. mas a própria população que utiliza vai utilizando conforme o seu próprio entendimento, né? Exatamente. E aí pode ser completamente diferente daquilo que o cientista propõe ou espera que aconteça, né? Exatamente. Então, exatamente, esse é um caso típico. E tem muitas tecnologias que são previstas para uma determinada utilidade e terminam indo por outro caminho, né? E bem no outro caminho. O mais interessante é isso. Isso também faz parte do próprio fascínio da tecnologia, né? A tecnologia em si, que sempre fascinou o ser humano, né? E como extensão, né? O próprio McLuhan dizia lá também na década de 60, a década de 1960, as 3 décadas, 40, 50 e 60, foram determinantes, né, no tempo de conceber essas tecnologias que hoje a gente está tendo um contato mais direto com elas, né? Algumas pessoas até citam que o advento da internet seria a nossa terceira revolução, né? Você acha que a internet seria a nossa revolução, né, moderna, ou seria o advento da inteligência artificial? Perfeito.
faz muito mais sentido da inteligência artificial, pelo seguinte, né? Ao longo da nossa trajetória, a gente já teve algumas decepções, digamos assim, com a nossa hegemonia diante do mundo, né? Primeira foi o próprio planeta Terra não ser o centro do universo, né? Isso aí foi digamos assim, um choque. Um choque. O próprio Freud classifica isso como uma primeira fratura, digamos assim, né? Na perda da autoestima, né? Depois nós tivemos algumas outras pequenas, mas teve uma outra grande também, e que foi também a questão de que o nosso consciente, né? Ou seja, a gente também não tem domínio total sobre todas as nossas ações. Existe um mar de incertezas dentro das nossas atividades inconscientes, né? E quando aquilo veio à tona, também, de certa forma, foi digamos assim, uma ferida na autoestima humana. Ou seja, nem a minha própria mente eu tenho controle absoluto sobre ela, né? Tem coisas que a psicanálise tenta explicar até hoje, né? Que são coisas que habitam o nosso inconsciente. Então, tem uma segunda. A terceira, alguns estudiosos colocam como sendo a máquina, né? Tendo essa capacidade também de fazer aquilo que era a primazia do ser humano, que é pensar, raciocinar, né? E até mesmo o processo criativo agora, né? Com essa capacidade toda das IA generativas. Então, isso é uma outra fratura, né, que eles chamam de fratura narcísica, né, que a gente vai perdendo um pouco da autoestima. Tem algumas pesquisadoras agora, a Lucy Santaella e a Dora Kaufman, que colocam isso em termos bem mais claros, né, mostrando que isso aí seria realmente uma quarta fratura narcísica, né, essa questão de como lidar com essa tecnologia, essa superinteligência, né? E você acha que existe um risco muito grande da gente estar criando o sistema mais inteligentes sem desenvolver exatamente na mesma velocidade a maturidade ética e social para lidar com ela? Sim, sim. Isso é um ponto que a gente tem que estar muito atento. Inclusive, essas reflexões fazem parte dos motivadores para esse livro, trazer todas essas questões. Existem vários impactos que a gente precisa entender. No livro, eu divido em dois grandes conjuntos, os impactos multidimensionais, nas várias dimensões, o social, o econômico, o político, o cognitivo, o científico, o que isso traz, né? Positivos e negativos, positivos e negativos. E, às vezes, fica difícil aquilo que eu falei de você estabelecer a fronteira entre os positivos e os negativos. E, muitas vezes, eles se auto-realimentam, né? Então, eles interferem um no outro. E existem os setoriais, ou seja, tudo isso também vai trazer impacto nas várias formas das atividades humanas, na agricultura, na saúde, no exercício do direito, na própria educação, na geração. Na medicina, foi grande. Um desenvolvimento assim, sem precedentes, né? Exatamente. Um diagnóstico, né, precoce. Exatamente. E a questão também, né, da educação, né, da forma de gerar energia, da forma de se comunicar, da indústria de uma maneira geral. Então, cada uma dessas verticais, né, das atividades humanas, ela é fortemente impactada por esse estágio de inteligência que a gente está vivendo e que está se pronunciando para os próximos dias, né, para as próximas décadas. E está cada vez mais curto, né? Esse impacto, o tempo como é que fala? Não só da experiência, mas de transformação e Exato. os impactos também, né? Está diminuindo cada vez mais, né? Cada novidade que vem, parece que o prazo, né? O Exatamente. impacto diminui um pouquinho mais, né? Eu lembro que, pelo menos assim, o Estado de São Paulo estreou a Univesp, né? Que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, em 2018. Ou seja, em 2000 e qualquer coisa, na primeira década, né, do milênio, não se falava nem ensino à distância, né? Então, é muito pouco tempo, né? Vai estar diminuindo cada vez mais nessa fronteira, né? E tem alguns avanços que aceleram esse processo, né? Por exemplo, a década de 2010 foi a década em que o aprendizado de máquina profundo, que é o que a gente chama de deep learning, que as pessoas já começaram a ouvir isso, já incorporar isso no seu dia a dia, né? Que é aquele aprendizado das redes neurais profundas com várias camadas, isso alavancou ainda mais todo esse desenvolvimento. A visão computacional, por exemplo, ela foi permitida, facilitada e muito a partir dessas redes neurais com mais camadas, as redes neurais profundas, né? Então, todo um processo de aprendizagem e outras técnicas também de fazer transferência de conhecimento de um domínio para o outro, tudo isso está criando
facilitador muito grande para que a gente chegue nesses patamares que as previsões lá atrás, né, pronunciavam, né, de fazer coisas que realmente substituam a capacidade humana. A visão computacional, por exemplo, se fôssemos programar uma máquina para fazer isso de uma forma determinística, né, reproduzindo todo o funcionamento do cérebro humano, dos sensores humanos, né, do caso da captação da luz, da visão e tudo mais, impossível, né? Então, com o aprendizado de máquina, com todos os recursos probabilísticos, né, com muitos dados sendo treinados por esses algoritmos, né, faz com que você consiga um caminho alternativo para gerar os efeitos, né, que, através de uma formulação matemática, dificilmente alcançaríamos. E dificilmente teríamos capacidade computacional para processar tudo isso de um ponto de vista teórico, a fórmula perfeita, né? Então, existe um grande obstáculo na parte criativa, de uma maneira geral, que isso vem lá do pessoal, dos empiristas ingleses, né, do século XVIII, que era o seguinte: você só consegue criar artificialmente, né, o ser humano criar aquilo que você entende. Então, determinados processos do corpo humano, como o próprio funcionamento extremamente complexo da mente, é inalcançável. Hoje, a gente não tem entendimento do que realmente ocorre nas sinapses. Mesmo hoje, não tem. Então, como reproduzir isso? Então, a inteligência artificial está criando um caminho alternativo, e com isso tem toda uma discussão ética, inclusive da capacidade dela, da própria inteligência, se ela vai conseguir realmente reproduzir tudo que o ser humano é capaz de fazer, na profundidade, na complexidade que faz, por conta desse dilema entre o que é possível de modelar e o que é possível de processar em termos computacionais. Mas eu acho que nesse quesito a gente nunca vai ficar sabendo, né, se deu certo ou não, né? Porque como a gente também não consegue dar um mergulho na nossa própria mente, né, e entendê-la, o que a máquina apresentar. Exato. Né? É como hoje também, né? Se os incautos, né, entram no Google, fazem uma pergunta, ou começam a conversar e usa como resposta, acredita, aceita e não questiona nem nada. Sim. E aquilo, né, não passa por um crivo. Exato, né? Você tem que ter um certo grau, né, de inteligência, não digo nem de inteligência, né, de conhecimento para poder ser reflexivo e crítico, né, junto com aquilo, para aceitar ou não, né. Exato. E acho que é aí que mora o perigo, né, também. Fora a outra parte, né, o outro lado, que é ser usada para o mal, né. Sim. E aí pode se perder. Tudo aquilo que se conquistou para o bem pode se perder no uso do mal, né? Sim. Hoje, qual que você considera o maior mau uso da inteligência artificial para a humanidade? Existem aqueles que são assim perceptíveis em primeira escala, né, que são aqueles que causam morte humana em primeira instância, em grande quantidade, por exemplo, né, para uso em atividades de guerra, né, para uso em atividades bélicas. Isso aí é o notório. Mas existe outros que preocupam também e que não são tão evidentes. Então, por exemplo, o efeito de longo prazo na cognição humana, se não houver uma educação correta, somente a população nova que está começando a se encantar com essas facilidades todas, o efeito disso de longo prazo pode ser catastrófico, né? Pode ser uma involução humana, né? Pode ser aí um atrofiamento. Aí a máquina toma conta mesmo, né? Um atrofiamento, uma perda do potencial de gerar novos conhecimentos, inclusive, né? Porque, não sei se é claro para todo mundo, mas os algoritmos inteligentes, eles são treinados com base no conhecimento existente. Então, se a partir do momento, colocar um exemplo extremado, né? Todo mundo se habitua, né, a usar esse conhecimento existente, mesmo que ele seja reciclado em várias combinações possíveis, que é isso que os algoritmos de inteligência artificial generativa, né, que criam, eles fazem, essas combinações novas, né, que dá a ideia de que é um conteúdo realmente novo, a maneira como ele rearranjou o conteúdo existente, o conhecimento existente. Ele só trocou as coisinhas de lugar. Exatamente, né? E apropriou e contextualizou, que é muito importante também, que é um grande desafio para os próprios algoritmos fazer essa contextualização, para dar uma resposta que seja adequada
ao que foi perguntado, né? E então, se no limite, vamos pensar na situação no limite, se todo mundo ficar nessa dependência, não vai ter conhecimento novo, originalmente novo, sendo gerado. Então, alguns teóricos, como o próprio Nobel de Economia de 2024, que é o Acemoglu, ele disse que isso pode ser um comprometimento, né, do próprio conhecimento, né? A humanidade entraria numa certa crise de geração de conhecimento. Agora, como converter isso? Um dos grandes caminhos que poderiam ser trilhados, daí que vem a metáfora usada nesse livro que nós estamos comentando aqui, que é do labirinto da superinteligência. Quais são os caminhos, né, que percorreríamos dentro desse labirinto ao encontro dessa tecnologia e como sair dela, como sair do labirinto, que esse é um grande desafio que o próprio metáfora do labirinto traz. Um dos fios que pode ajudar na condição de chegada e de saída desse labirinto a qualquer momento, possivelmente é a educação. A educação no sentido de fazer um uso adequado dessa tecnologia. E quando a gente fala em educação, não é só educar as pessoas que vão utilizar, sobretudo as pessoas que vão utilizar, das implicações, como usar corretamente, não criar essa dependência. É também de quem vai projetar os novos algoritmos, as novas máquinas, né? Projetar os algoritmos, projetar os dados que vão selecionar adequadamente os dados que vão ser usados para treinamento desses algoritmos, para não cair num outro grande problema que já é notório, que é o do problema do desalinhamento, chama-se problema do alinhamento, né? Que são esses enviesamentos que as máquinas terminam caindo em termos de preconceitos, em termos de reforçar vulnerabilidades, porque elas foram treinadas com dados que levam aquele tipo de comportamento. Então, uma forma de compensar isso, existem algumas, né, e outras que estão em desenvolvimento, é equilibrar bem os dados de treinamento para que eles reflitam realmente a realidade, que eles não sejam tendenciosos no sentido de ir para um caminho ou outro. Quando você fala dados de treinamento, você está falando da própria máquina. Perfeito, muito bom colocar isso, porque é o seguinte, o algoritmo, que é o que está o corpo, digamos, e a inteligência das máquinas inteligentes atuais que a gente vem se relacionando com elas, na verdade são regras, né, lógicas que precisam ser treinadas com dados, né, que reflitam o que você quer que ela aprenda, né? Então, por exemplo, se o algoritmo ele vai detectar fraudes, né, cartões de crédito, procedimentos não desejados dentro de uma certa regra de negócio, de mercado, você tem que dar os dados, né, dizendo para ele, olha, aqui, um caso de treinamento supervisionado. Aqui o comportamento esperado, isso é o comportamento indesejado. Se quer que ele identifique, a máquina identifique um determinado elemento, um objeto, tem que dar elementos que representem aquele objeto, né, e que não representem aquele objeto também, né? Então, às vezes, vou pegar um exemplo bem concreto. Detecção de câncer de pele, que a Unicamp, inclusive, aqui tem estudos muito avançados nessa linha, inclusive para detectar esses problemas de enviesamento. Se o algoritmo ele é treinado muito com problemas de pele em peles claras, na hora que vem uma pele escura, ele já a margem de erro é muito maior, ele já não consegue identificar com precisão aquilo, porque ele não foi devidamente treinado. Então, a amostra de dados para fazer um treinamento correto, ela tem que ser balanceada, com dados de todos os tipos, com peles de todas as cores, né? E esse é um exemplo típico. A mesma coisa acontece com seleção de empregos, com priorização de pacientes numa linha de atendimento médico. Então, tudo isso tem que ser decisões judiciais, né, com base em histórico, comportamento das pessoas que estão sendo avaliadas pela máquina. Então, tudo isso precisa de um cuidado muito grande na hora de selecionar os dados, na hora de projetar os algoritmos, inclusive para que se possa dizer como que a máquina chegou àquela decisão, que é o que se pede em termos de transparência e de interpretabilidade algorítmica, para dizer, olha, ele tomou essa decisão por causa disso, disso, disso. Ele adotou esse caminho, foi priorizando esse caminho, estou falando de uma maneira muito simplificada, mas para dar uma ideia do que seria essa transparência, né, para enxergar como que ele funciona internamente. Não como uma caixa opaca, que se coloca um dado na entrada, uma informação na entrada, e ele gera uma saída. Aí, às vezes, a saída atende o que se esperava dela, mas ninguém sabe como que ele fez essa tradução da entrada para a saída. Então, é importante que a gente tenha uma visão clara do que acontece nos seus meandros, no funcionamento algorítmico. Então, tudo isso está associado ao problema do alinhamento, que é um problema
sério que tem que ser bem contornado para que a gente faça o uso correto. Então, esse também é um fator preocupante, né? Uma consequência indesejável do uso dessas tecnologias. Por isso que é importante ter consciência de que a máquina é falível, que as respostas que as IA generativas elas apresentam, ela tem imprecisões. Tem margem de erro também? Margem de erro e tem alucinações, que é o termo que é usado hoje, né, para classificar essa geração. Ela também fica doida. Fica. Essa geração de resultados. Não é só a gente. Essa geração de resultados fora de contexto, que não tem a ver com aquela pergunta, por isso que é considerado uma certa alucinação. Entendi. E assim, voltando àquela questão da educação, inclusive, existe dados de que a geração atual é a primeira geração que tem um QI menor do que os pais, né? Não sei se é verdade isso, se é fake news, né? Assim, não me aprofundei na pesquisa, estou só trazendo um dado, só para a gente ilustrar, por exemplo, a pergunta que eu quero te fazer. Se a gente corre esse risco, né, de emburrecer, né, de estagnar na questão do conhecimento, será que já não teria algum cientista ou pesquisador já trabalhando nesse problema específico, por exemplo, já colocar de entrada num computador para que uma criança até 10 anos de idade, quando ela for pesquisar alguma coisa, o próprio computador, a própria IA, primeiro dê um desafio para ela, que ela tenha que responder, que coloque o pensamento dela, né, que coloque aquela criança para pensar, para refletir, para ter um pensamento diferente, antes de só absorver, imprimir e levar embora, né? Já não existe nada nessa linha, será? Essa questão é muito interessante pelo seguinte: seria um caminho adequado, né, de tentar contornar esses desvios de utilização inadequada daquela tecnologia. Só que hoje a orientação principal desses algoritmos é fazer com que haja um engajamento, né, do usuário. Isso aí por uma pressão de mercado, uma questão mercadológica. Então, ele não vai contrariar quem está fazendo a sua pergunta. Estou falando de uma maneira bem simplificada, mas é isso. Não. Então, ele vai tentar o máximo possível interagir. Inclusive, esse é um dos... Responder aquilo que ele quer. Mais ou menos isso. Então, esse é um grande questionamento que se faz hoje para o uso dessas IA generativas, desses agentes, como sendo um suporte psicológico para as pessoas. Porque ela jamais teria condições de atuar naqueles pontos que precisam ser trabalhados da pessoa, por conta de que ela vai fazer o máximo possível para agradá-lo. Né? Então, esse é um problema nesse sentido de que essa equação não vai fechar, a menos que se mude toda essa lógica de funcionamento. Para mudar toda essa lógica de funcionamento, voltamos para aquele estágio anterior. A gente tinha que treinar, estudar muito bem quais eram os impactos que aquilo ia exercer na sociedade, e a aceleração com que isso está acontecendo não está permitindo esse tipo de estudo. Tem gente que, só para complementar, tem muita gente que está preocupada com esse assunto, e hoje o que existe mais é alertar para essas consequências negativas do que ainda propor as soluções, porque as soluções mesmo vão ter que ser mais profundas para poder atuar naquilo que você estava colocando muito bem. Porque, assim, o remédio, ele dói mais e ele é mais demorado, né? Exato. A cura é mais demorada. Exatamente. Né, do que... mas, enfim, eu acho... E a IA, a IA atual, né, pelo menos o GPT, ele consegue chegar e falar, olha, eu sei que eu não fiz exatamente como você queria, mas vamos tentar de novo? Quem sabe assim, assado? Isso. Eu acho que ele já tem aquele jeitinho para fazer uma abordagem, né, mais, principalmente nessa questão, né, de colocar uma criança para pensar antes de dar uma resposta pronta, né? E que não precisa necessariamente ser nem, por exemplo, me dê dados sobre a Revolução Industrial. Tá. Mas antes disso, nossa, me fala aí, quanto é 2 mais 2? Você lembra ainda quanto é 2 mais 2? Algo assim, sabe? Sim, que faça essa criança perceber também que existe, né, um outro universo que ela tem que desenvolver também, né? Enfim, perfeito. É um pensamento aqui, me ocorreu. Sim, mas é um pensamento lícito, né, coerente. Enquanto a gente não tem algo nessa linha, o que a gente pode fazer é trabalhar nessa visão crítica,
né? E ter claro que ela é uma ferramenta muito potente, útil, mas para atuar de forma colaborativa. Para ela promover a inteligência humana e não para substituir a inteligência humana. Então, ela ajuda muito. Ela simplifica alguns trabalhos árduos, manuais, por exemplo, de buscar as informações na própria internet, que já é uma oferta imensa de conteúdo, né? Antes de pesquisar na própria mídia impressa, por exemplo, no conhecimento impresso, né? Então, mas tem que ter uma orientação no seguinte sentido, uma relação mútua, uma interação mútua entre a cognição humana e a cognição da máquina, no sentido de combinar as potencialidades de cada uma. Aquilo que uma faz com muita velocidade, né, e com muita presteza, que é buscar informação rapidamente, fazer cálculos inimagináveis, né, ótimo, né, mas tem que estar presente que ela é falível, que ela está sujeita a erros, a imprecisões, que não se pode confiar plenamente no resultado dela. Então, tem que haver sempre um questionamento por parte, hoje ainda, né, do ser humano, que tem que estar preparado para isso, para que os dois caminhem juntos. Os dois que eu digo, a máquina e a inteligência humana. Nesse sentido, qual que foi para você, né? Qual o ambiente de trabalho? Qual a área que foi mais impactada pela inteligência artificial? Assim, não do bem, eu digo assim. Qual a área da sociedade que sofreu a maior transformação né, com o uso da inteligência artificial? Muito boa essa pergunta. Eu diria que a cognição humana está em primeiro lugar em termos dos impactos que tudo isso está trazendo. E junto da cognição humana, não está distante disso, obviamente, é a educação. A maneira como a gente gera conhecimento, a maneira como a gente vai buscar o conhecimento, a maneira como a gente... O acesso à informação. Sim, né? E o processo criativo, isso também é muito preocupante. A maneira como os novos textos vão sendo gerados, os trabalhos escolares estão sendo gerados, a própria condução da pesquisa científica, né, com todo o cuidado que o cientista tem, mas ele termina, em certo momento, precisa estar muito atento, ele não caindo no encantamento da tecnologia. Dá um exemplo de alguns estudos recentes, feito inclusive com médicos que têm como apoio a visão computacional para fazer diagnósticos de imagens médicas, né, das suas várias formas, né, tridimensionais, raio-x, etc. E hoje o grau de acerto é maior da máquina do que do ser humano. E com isso o próprio médico está delegando mais essa função para a máquina do que ele faria tendo condições de fazer. Você acha um perigo isso? E isso já está mostrando que eles estão perdendo um pouco a capacidade deles sozinhos, sem a máquina, de chegar no próprio nível que ele chegava antes de diagnóstico. Daí já não quer estudar, ficar lá pesquisando, porque sabe que a máquina esse solta. É que é o perigo. É um perigo. Então, tem que ter tudo muito bem dosado. Ou seja, usar a máquina, sim, é importante usar, ela vai ajudar e muito, mas tem que ter esse lado crítico, tem que não deixar essa habilidade que foi construída em milênios, né, da nossa história da civilização, ser atrofiada. Então, isso serve para todas as outras disciplinas, para todas as outras atividades humanas. Ou seja, tem que estar isso muito presente de que não pode ficar nessa dependência total, né, daquelas atividades. E são atividades críticas. Vamos colocar um exemplo mais do dia a dia, a questão da substituição da tabuada pelas calculadoras eletrônicas. Né? O impacto não é desejado, ou seja, atrofiar aquela capacidade. Mas o impacto disso no conjunto das atividades não é tão significativo quanto outras, como a criação literária, como essa capacidade analítica do diagnóstico humano, das imagens, né? Da relação do médico direta, humana, com o paciente, esse link entre os dois seres humanos, mediado ali pela inteligência e por outras facilidades humanas, por outros predicados humanos, né, de empatia e tudo mais, ele é fundamental para o processo de cura. Mesmo que se delegue com alta precisão os diagnósticos médicos e o próprio tratamento médico no nível de ficção científica, né, em que substitua completamente a presença humana nessa relação, isso pode ser um perigo. Né? Então, tudo isso tem que ser cuidado. Os impactos têm que ser avaliados, a velocidade com que essa substituição vai ocorrendo, ela tem que ser bem dimensionada, para que dê tempo de todo mundo se adaptar às mudanças em curso.
E se não se adaptar agora, com a velocidade com que elas estão invadindo o nosso dia a dia, vai ficar cada vez mais difícil. Por isso que há ainda tempo da gente refletir, da gente tomar consciência de tudo isso e buscar um caminho dentro desse labirinto que seja mais saudável, né? Que seja muito mais assim em prol do avanço da humanidade, né? Que traga benefícios sociais, que traga bem-estar humano, que traga produtividade econômica, que traga conhecimentos que a gente nem imaginava, né, de outras esferas, de outras galáxias e tudo mais. É uma oportunidade imensa de aproveitar nesse sentido. Para isso, a gente tem que estar muito ciente de evitar os caminhos fáceis e os caminhos que podem levar a prejuízos de difícil recuperação. Esse debate público, né, sobre a inteligência, ele ainda está preso entre o medo apocalíptico, né, e o entusiasmo ingênuo. Como que você acha que hoje está pendendo mais para que lado? Você acredita em teoria da conspiração? Você assiste muito filme de ficção científica? Tem algum que você tem assim como modelo do que é um provável futuro para a humanidade? Tem alguns exemplos que são assim muito emblemáticos, né? Por exemplo, aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, finalzinho dos anos 60, década de 60. Ela traz uma série de cenários, naquela época, imaginados no futuro, muito realistas, né? É outro exemplo da superinteligência, a figura daquele computador, o Hall, né? Ele tinha capacidades humanas e além da humana, né? Inclusive de fazer aquilo que é típico do ser humano, que é a própria sedução, com o jogo de palavras, né? De entender o que estava ocorrendo nas entrelinhas, que isso é dificílimo para se colocar dentro de um algoritmo, né? Por exemplo, né? E essa capacidade de ir além das palavras, ainda além da lógica de uma combinação de palavras ou de números, né? Então, são exemplos muito concretos. Existem outros que também têm um germe de clareza quanto aos impactos no futuro, mas eles também são, digamos assim, muito condicionados pela proposta do autor, no caso do cineasta ou do escritor, né, de ir por um determinado caminho que às vezes distorce um pouco aquela intenção original, mas que tem um fundo de verdade ali muito, muito presente hoje nos dilemas que a gente vive. Outro é o próprio, voltando um pouquinho mais no tempo, os Jetsons, como nós já colocamos, esse é mais lúdico, né, não tem muito problema, mas tem, por exemplo, aquele que lida com os androides, né? Então, tem alguns dos androides que são muito assim, problemas que a gente já começa a perceber nesses agentes inteligentes. Ainda não tem a capacidade de locomoção como aqueles dos cenários fictícios, né, da ciência, da ficção científica, mas do ponto de vista da lógica de relacionamento humano, ele já está muito presente, né? Então, são outros exemplos muito, muito emblemáticos que a gente tem ali, caçadores de androides, essas coisas todas. E tem aqueles outros que tocam um pouco nesses pontos, mas tem muito sensacionalismo envolvido. Então, esses a gente tem que dar um desconto muito grande, né? E na literatura nós temos muitos, né? O Eu, Robô, do Asimov, é um exemplo assim clássico, né? Os próprios livros que deram sustentação ao 2001, Odisseia no Espaço. 2001, Odisseia no Espaço, ele teve consultoria do pessoal que lidava com superinteligência na NASA naquela época, o Minsky. O Minsky foi integrante daquele colegiado que deu o título, né, de inteligência artificial na década de 1950, naquele colegiado icônico, né, da Universidade de Dartmouth College. E estava todo o pessoal preocupado com essa questão na época, né? Inclusive, o Minsky ele deu essa consultoria para o Kubrick para formatar aquela figura do Hallman. Então, todas aquelas a capacidade de relacionamento homem-máquina que existe no filme foi Ou seja, já estava na cabeça de um cientista, né? Já. E o primeiro passo é ter a ideia, né? Exatamente. Aí depois ver como é que faz. Exatamente. Né? Giovanni, Campinas ela está se consolidando como um polo, né, de inovação e tecnologia.
Como que você vê o papel de Campinas e até do Brasil, né, nesse cenário global de inteligência, da inteligência artificial, né? Campinas tem um papel importante nesse tema, não só por já ser uma referência nacional em pesquisa, em desenvolvimento, tem vários polos tecnológicos, universidades importantíssimas, né, que ficam aqui em Campinas, inclusive desde o seu nascimento, como a Unicamp, temos a PUC também, a Mackenzie, e temos muitos centros de pesquisa, as ICTs, né, os Institutos de Ciência e Tecnologia, como a FITEC Labs, como o CPQD, o Dourado, uma série de outros institutos de pesquisas que têm esse tema como um dos seus desafios em linhas de pesquisa. Então, a atuação conjunta de todos esses centros de pesquisa em torno desse tema cria um ambiente favorável para que isso alcance um patamar ainda mais avançado em termos de potencial de desenvolvimento, em termos de entendimento dos efeitos dessa tecnologia e das oportunidades que ela pode trazer. Só que eles precisam ainda de mais ainda de aprofundamento nessa questão toda de enxergar a longo prazo, de enxergar esses efeitos multidimensionais e multissetoriais, que isso é natural de qualquer, não é um problema brasileiro, isso é mundial, é internacional, é de todos aqueles que estão envolvidos com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? Então, isso faz parte. Mas Campinas tem um clima muito favorável nesse sentido e o fato de ele já vir trabalhando com Campinas, né, ter já um trabalho antigo de tecnologia, faz com que a população também acompanhe, em maior ou menor grau, as consequências dessa tecnologia. Acompanha mais de perto as Acompanha mudanças, mais de perto, né? exatamente. A FITEC Lab foi uma incubada da Unicamp? Não. Não Ela tem já nada a ver. não, ela já vem de outra origem, né? Ela também veio de outro centro de pesquisa, né? No caso era da Lucent, do Bell Labs, né? Da Lubs. E quando a Lucent e o Bell Labs saíram aqui do cenário brasileiro, né? Ela encontrou seus próprios caminhos. Aí virou fundação e foi criando buscando seus próprios recursos para se manter. Mas a origem remonta nessa época, do finalzinho do século passado, né? E o objeto de pesquisa da FITEC Labs é inteligência artificial, Também. é pesquisa, desenvolvimento, linguagem, computador, essas coisas? Tem várias frentes de desenvolvimento, né? Por exemplo, a FITEC Labs ela tem 5 unidades no Brasil. Campinas, São José, Campos... São José dos Campos, Belo Horizonte, Recife e Manaus, né? E cada um com a sua especialidade. Agora, a inteligência artificial está em todas elas, porque hoje ela é imprescindível, né, a inteligência artificial. Então, ela não é em si só um campo de pesquisa. Ela é um campo de pesquisa, sim, mas ela geralmente está combinada com outras linhas de desenvolvimento. Ela faz parte, inclusive, de outras linhas. Ela permeia outras linhas de desenvolvimento, né? Mas ela tem, por exemplo, forte atuação em várias verticais, as FITECs várias unidades da FITEC, né? Então, elas atuam no setor de energia elétrica, né? No setor de saúde, no setor industrial, por exemplo, né? No setor de transportes. Então, ela é multissetorial, no sentido. E trabalha em conjunto fazendo uma ponte entre a indústria, né? As empresas de serviços que precisam ter um desenvolvimento tecnológico e ela serve como mediadora junto às organizações de fomento, né? A FINEP, a FAPESP, o CNPq, tudo para buscar os recursos dentro dos editais, né? Dentro das chamadas e dentro das linhas de financiamento, para poder ligar, né, o desejo de desenvolvimento daquela vertical específica, daquela empresa específica, com os recursos disponíveis e com o conhecimento científico-tecnológico para promover esse desenvolvimento das empresas. O seu trabalho conecta a IA com mudança climática, cultura e sociedade, né? Por que você acha que a interdisciplinaridade ela vai ser cada vez mais importante daqui para frente? Fundamental. A gente percebe um exemplo típico da penetração da inteligência artificial em todas as atividades humanas, né? Em todas as ações. Sim. Então, ela está presente em tudo. Então, isso já é um desdobramento natural da multidisciplinaridade. Mas a própria inteligência artificial, a ciência de dados, a inteligência de dados, que antecede a inteligência artificial como a gente entende hoje, né,
ela lança mão de todas as disciplinas, ou Ela pelo lida menos de com isso, né? uma ampla gama de disciplinas. Transversalidade. Né? É muito transversal. A gente imagina que é muito fundamentada em estatística, probabilidade, matemática, computação. Também, né? Engenharia, né? Mas não, ela não tem só, né? muita psicologia, muita questão da linguagem, né? Da estrutura da linguagem, fundamental dentro da ciência da inteligência de dados. Todas as outras, digamos, as outras grandes disciplinas, as outras grandes ciências, hoje, elas precisam da inteligência artificial para desempenhar suas tarefas. E naquilo que a gente comentou antes, nessa dualidade entre a ação, o objeto, o sujeito, o destino da aplicação, há uma relação mútua de influência em todos os sentidos. Então, os elementos das ciências sociais, por exemplo, hoje, são determinantes para a gente entender alguns aspectos do próprio funcionamento da tecnologia inteligente. E vice-versa, né? Então, ela também vai moldando a maneira como é feita a ciência dentro dessas várias disciplinas. Então, tudo isso está em processo de mudança. E o estreitamento entre elas é evidente, é notório. E isso a gente tem que estar atento porque também traz os impactos multidimensionais e multissetoriais. Tem um trocadilho que às vezes eu gosto de fazer que ilustra um pouco dessa mudança de ponto de vista do papel da ciência e dos objetos com que ela trabalha. Né? Uhum. Que antes a gente tinha muito mais assim, preocupação com os aspectos técnicos no campo social, e hoje você pode até inverter também, né? Que o campo social também está exercendo um papel de mudança na própria tecnologia, de condicionar. Estou falando do papel social no seu sentido mais amplo. Né? Uhum. Aí entra a questão de mercado, as forças produtivas, as forças políticas, os interesses das nações em dominar uma certa tecnologia, que é isso que a gente vê também. A corrida pela inteligência artificial, que até coloca um tema que ilustra um pouco isso, que é o Grand Prix da inteligência artificial, porque quem quer sair na frente, quem quer chegar primeiro, né? Tem as grandes empresas que dominam a tecnologia e tem também as nações que querem dominar a tecnologia para dominar os seus resto, interesses. Né? Então, é uma corrida, digamos assim, de várias raias. É maior que a corrida do ouro. É maior do que a corrida do ouro. É maior, né? Do que a do petróleo. Porque é ouro, né? Quem tiver o poder, né? Quem mantiver, né, o conhecimento e ele é um domina, ouro, né? Ele é um ouro que ele pode ser visto sobre várias perspectivas, como se a gente tivesse uma holografia do que representa o ouro. Estou exagerando aqui na metáfora, que seria o seguinte: quando a gente fala que vale ouro, geralmente está pensando no aspecto puramente econômico, né? Que por sua vez traz o domínio, o poder, né? A influência. Mas esse aí, além disso, ele mexe muito, ele dialoga diretamente com desejos ancestrais do ser humano, né? Que é o conhecimento, o acesso ao conhecimento. Aquele fogo de Prometeu que eu mencionei lá no começo, né? Que é aquilo que encanta. O que é que aquele fogo de Prometeu representa? O que é que ele pode proporcionar? O próprio ser humano que deseja aquilo, do ponto de vista da imaginação, do ponto de vista ancestral, ele não tem nem ideia do que aquele poder pode proporcionar, mas é algo cobiçadíssimo, né? É algo que se procura a qualquer preço. Então, ele representa um pouco isso, a inteligência artificial. Então, além do encantamento que a tecnologia por si só exerce, de permitir a pessoa ser outra, de estar num lugar diferente, né, de se transportar no tempo, né, de conseguir recursos que antes ele nem imaginava que fazia, força, inclusive, capacidade de trabalho, capacidade de raciocínio, etc., ele representa esse desejo que não se sabe bem o que é. E é assim... Se a gente pensasse na nossa própria vida hoje, se a gente pensasse como a gente tá, os recursos, né, que a gente tem hoje, o que a gente conquistou, enfim, em 1960 não conseguiria ter, né, uma especificidade tão grande, né? Mesmo com os Jetsons, né, não conseguiria aprofundar, né? Giovanni, nosso tempo acabou, já estouramos nosso tempo, mas eu queria pedir para você que você deixasse assim, qual seria a reflexão mais urgente sobre o futuro da inteligência artificial? O que a gente tem que pensar muito bem hoje para que a gente tenha um futuro digno e que ela seja realmente colaborativa, né? Um possível caminho é esse, tentar entender os impactos, tentar entendê-la no seu sentido mais amplo do que ela representa, né?
buscar aprender a utilizá-la, né? E para isso tem que ter oferta de treinamento, oferta de conscientização nesse sentido, para que as pessoas possam realmente fazer um bom uso dela. Tem que ter um dimensionamento entre o que é possível fazer e o tempo de amadurecimento da tecnologia para tentar eliminar os problemas. Estou falando no sentido bem idealista, no sentido de quanto mais tempo puder, melhor, para disponibilizar um produto com alto impacto, como é a inteligência artificial, e principalmente a geral, e talvez uma superinteligência, livre de alguns problemas que a gente já consegue prever hoje. Deixar claro para as pessoas que a tecnologia inteligente, por mais inteligente que ela seja, ela é falível, ela está sujeita a erros, a imprecisões e a alucinações. A gente tem que lidar com isso. Ela não é um problema, que a gente tem que fugir dela, mas ela tem que ser bem utilizada, dentro dos seus limites e com o entendimento correto do que ela representa, do que ela pode trazer e do que deve ser evitado nela. Entendi, legal. E o seu livro, onde quem tiver interesse, onde acha o seu livro para comprar? Ele está disponível, né, na Pontes Editores, que é a livraria que publicou, e está também em várias livrarias. Está na plataforma da Amazon, por exemplo, no Mercado Livre, está na livraria da Travessa, na livraria do Martins Fontes. E na Pontes ela está tanto na livraria quanto no site também. Né? Bacana. Giovana, eu queria agradecer a sua presença, essa conversa sensacional que a gente teve sobre inteligência artificial, e a gente poderia desdobrar, né, também esse podcast em mais 2, 3, que ainda assim teria assunto, né, e reflexões, né, para a gente fazer em relação à inteligência artificial. Quando você tiver alguma novidade, você nos avise e pode voltar aqui para a gente conversar. Né? Já estamos pensando numa nova edição com as atualizações, porque os assuntos não param de surgir. Né? Já tem 3 meses em que ele foi publicado e muita coisa já aconteceu. Já tem muita atualização. Bacana. Então, logo vai sair uma atualização em formato eletrônico. Que legal. E quando sair, você avisa a gente, volta aqui para a gente conversar um pouquinho mais, para a gente continuar de onde a gente parou agora, né? E, então, você que está nos assistindo, eu queria agradecer a sua participação. Deixe o seu like, não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo para que ele seja relevante e as redes sociais, a inteligência artificial nos mostre para mais pessoas, né? E o livro também, deixa eu pegar aqui e mostrar. Esse é o livro, O Labirinto da Superinteligência. Então, você encontra, né, na Pontes, na Amazon, em vários lugares, e vale a pena essa reflexão, você ver, ler, para você saber em que ponto a gente está, né? Entender o que é a inteligência artificial, para que ela serve, para que ela veio, ela chegou e o que a gente pode fazer com ela. Não é isso? Então, muito obrigado de novo, e a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá!